Papo de Mãe dessa semana vai falar sobre datas comemorativas. Como as escolas estão lidando com essa mudança social que a gente vem vivendo. Crenças diferentes, padrões familiares diferentes. Como a escola tem que lidar com isso. Como os pais estão esperando, qual a expectativa dos pais perante a ação dessas escolas. Porque, em teoria, a escola é laica. Só que se a gente for olhar para a escola, né, para o Brasil, a gente diria assim, ele segue um calendário cristão, católico, né, as datas, os feriados, né? Então, como que a escola lida com isso? Como que as famílias têm recebido isso? E hoje para esse assunto, a gente está com a Roberta mais uma vez. A Roberta, ela é professora com especialização em educação não formal e psicopedagoga. Ela foi professora de educação não formal por 10 anos e diretora escolar de educação infantil por 20 anos. Hoje, ela é idealizadora do Espaço Florescer aqui em Paulínia. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta Theta Healer e radiestesista, e também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. E esse assunto, gente, ele vindo depois de um Dia das Mães, né? Aqui a gente tem escolas que comemoram o Dia das Mães, tem escolas que não comemoram o Dia das Mães, comemoram o Dia da Família. E a gente sabe, né, que nas escolas tem todo tipo de família, né? Tem crianças em que a mãe já faleceu, tem crianças que têm dois pais, crianças que têm duas mães, crianças que têm uma família com pai e mãe, né? Então, a dificuldade da escola em conversar com essas famílias, em atender a expectativa de todo mundo, né? De certa forma, conseguir movimentar, né? Entre esses padrões diferentes, mas atingindo eles, né? Ou é o que a escola prega, na verdade, né? A escola ser laica é o que ela prega. E aí a questão é, como que essa escola, que ainda tem, que segue, né? Que o Brasil segue esse calendário de feriados, de festas católicos, como que essa escola lida com isso, né? Eu vejo que na escola da minha filha, sempre que tem festa junina, a diretora coloca que não é uma comemoração religiosa, né? Porque Mas continua chamando de festa junina. Exatamente. Né? Porque é o que todo mundo conhece, né? Vai colocar a festa de São João também é pior ainda. Não. Não é? Mas uma festa cultural, né? Ela também faz parte da cultura, né, brasileira, que não necessariamente precisa ser em junho, não necessariamente precisa ser comemorada da forma como ela é, né? Uma festa das tradições. Opção, mas eu acho que aí a gente liga um pouco a questão de costume, né? Já virou um costume ter a festa junina, a criança dançar de caipira. E a coragem da escola para mudar isso, né? Porque aí ela vai deixar de seguir um costume que os pais vivenciaram na infância, que, de certa forma, alguns desejam que o filho vivencie na infância deles, né? E eu acho que aí que dá o grande problema, né? Sim. Então, é que a festa junina é uma festa de colheita também, né? Da colheita Sim. de outono para o inverno, né? Então tem a colheita do milho, do amendoim, né? Então é por isso que tem em abundância esses elementos na festa junina, né? E coincide com a festa dos santos católicos, né? São João, São Pedro, né? Que se tradicionalmente se comemora em junho, né? Então junta o bom com o agradável, né? E faz a festa em homenagem aos santos. Mas não deixa de ser uma festa agrícola, né? Uma festa de colheita em comemoração a esses produtos de época também, né? Então, só precisava se desconectar dessa questão católica dos santos, porque aí todos podem comemorar sem uma vinculação religiosa, né?
O problema é que toda vez que você vai para é o que a Patrícia falou, existe uma expectativa das famílias. E toda vez que você vai para tentar alterar isso, também é muito complicado, né? É uma Porque resistência, né? e as músicas também não te ajudam, as coreografias, é algo que você tem que inovar muito. E do mesmo jeito, quando a gente fala assim, as famílias, nós professores também. O nosso repertório é de festa junina tradicional, que a gente dançava na escola. A gente também não tem um outro repertório, não tem outra ferramenta para colocar nesse lugar. Então fica difícil para todo mundo. O problema, para mim, é o não querer conversar sobre isso. Então, não se conversa sobre isso, né? Continua na retórica, continua-se na retórica de que a escola é laica, né? Porque é só no papel. A partir do momento que se tem um calendário católico que é seguido, não temos um país laico. Correto? Então, não adianta querer que a escola não seja laica se nem o país é laico. Ponto, né? Só E teoria, aí, né? Na prática não existe. e é o que eu sempre falei, gente, eu tenho pavor de lidar com isso, né? Porque é uma hipocrisia, só que a gente não consegue achar onde está a ponta do novelo, né? De todo esse nó. A gente fica ali sem saber o que fazer. Aí, falando em festa junina, também é uma forma da escola arrecadar verba. Então, associa-se. A principal festa, né? Pública, né? Sim, não, a pública, a privada, né? E aí a gente bate num outro lugar. Então, assim, faço de conta que eu não entendi, mas eu preciso do dinheiro, né? Sem o dinheiro, muitas coisas que era possível fazer. Gente, eu estou sempre falando do meu ponto de vista, da minha vivência, né? Do que eu vivia, como é que é com esse dinheiro que a gente leva as crianças para passear, né? Então é por um bom motivo. Então aí é outra mentira que a gente conta para a gente mesmo. É a ilusão, né? A gente se ilude de que estou fazendo isso, talvez não seja tão certo, mas em troca vai ter algo bom. Sim. Né? E para mim, eu sempre, por uns bons anos do meu trabalho, eu sempre me recusava a pedir dinheiro, né? Porque eu sou uma escola pública. Não significa que as famílias não possam colaborar, mas tem famílias que não conseguem colaborar. E, querendo ou não, gera um outro BO, né? Da criança ser rotulada, né? Quando naquela época eu não sei como está hoje, né? Que agora tem Pix, mas naquela época era um envelope que colocava dinheiro e que tinha crianças. Gente, era assim de doer o coração, de ter criança que colocava moedinha, que não era a mãe que estava dando, mas acho que ela pegava e botava ali para não devolver aquele envelope vazio, né? E aí você gera uma gincana, né? Tudo para arrecadar. E aí você pontua, aí tem competição. Então, gente, são coisas que não combinam com a escola. Principalmente a escola que se diz diferente disso, né? Que não quer a competição. A gente já está cheio, a gente compete na vida, acho que desde que a gente nasce, a vida da gente é uma competição. Não sou contra a competição, mas não precisa ter isso acentuado na escola. A escola tem outras coisas para olhar. Não precisa reforçar isso. Então, esse é um outro ponto, né? E aí a gente bate que, para mim, é o mais importante, que é o aluno, que é a criança, né? Então, a gente quer uma festa junina com dança, com todos os alunos, e aí nós temos alunos que amam dançar e alunos que odeiam dançar. E a gente bota todo mundo no mesmo lugar e bora dançar, porque teu pai e tua mãe quer te ver dançar, rapaz. Né? E aí é estressante, aí vem aquele lado de que tem que ser perfeito,
né? Porque senão, o que vão falar da professora que não ensaiou direito? Então, são ensaios e ensaios massivos para que aquilo saia da forma esperada, né? E quem está sofrendo tudo isso é o meu aluno, é a minha criança. Mas a gente não olha para isso. A gente até pode discutir, porque dinheiro, um tem, o outro não tem, porque é laico ou não é laico, essas discussões a gente até faz, mas a gente não chega lá a discutir o da criança. E que tem mais um ponto da criança. Eu passei por uma situação de uma família evangélica, né, que na entrevista, que é outra coisa que a gente perde tempo, porque a gente não respeita, a gente faz um monte de pergunta para a família, depois ignora tudo aquilo e faz do outro jeito, se ele podia dançar. E por muitos anos, a gente, se a criança não podia dançar, chegava-se até a falar, então não manda a criança para a escola. Gente, isso é um absurdo. Né? Tirar o direito da criança para a escola porque eu tenho um ensaio de festa junina e aquela criança não pode participar. E isso entra em várias outras datas, tá? Não é só na festa junina. Aí, no final já a gente fazia pesquisa e a criança que não quisesse dançar, não dançaria. Mas eu também não dava uma outra opção para aquela criança. Ela tinha que ficar ali sentada no pátio esperando todo mundo dançar. Então também é uma coisa meio... Não é o correto, né? Se dar opção, eu não posso puni-la de alguma forma. Né? Tem que ter mais de uma. Dança, faz outra coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente. Né? E não fica aqui de castigo olhando todo mundo dançar, né? Sem fazer nada. Eu lembro que, assim, na minha escola, quem não dançava, eu não lembro se fazia algum trabalho, ou fazia decoração, alguma coisa assim, não lembro ao certo. Mas a escola da minha filha mandou esses dias, né, que vai ter o dia, e a autorização para dançar. Aí eu peguei e falei assim, filha, você vai querer dançar? Eu sabia que ela queria, né, mas perguntei, porque a minha é uma pipoquinha, né? Aí eu falei, você vai querer dançar? Ai, vou sim, mãe. Eu falei, então tá bom, então você dança, né? Mas eu não vejo isso nas séries mais... Na educação infantil, por exemplo. Da minha filha mais nova, não tem esse questionamento. Ela quer dançar, ela vai dançar, ela pode dançar. Não, aí acho que se no dia você não quiser, você não leva na apresentação. Mas não apresentação. Mas não me perguntaram ainda sobre ela. Nem na entrevista, tá? Na entrevista pergunta a religião, tal. Mas assim... Na minha época tinha um campo de autorizações. No final da entrevista já se perguntava. Autoriza dançar na festa junina, carnaval, sair para passeio, cinema, já tinha um monte. Eu autorizei, mas esse específico de festa junina, não. De festa, eu não me lembro. Pode ter tido, mas eu não me lembro. Não vou ser injusta aqui, né? Porque vai que tinha e eu não lembro mesmo, né? Mas é isso, né? Que assim, as minhas filhas, elas estão mais extrovertidas, elas gostam, né? Elas fazem dança, então para elas é mais natural, né? Mas não é natural para todo mundo, né? Não é. Eu lembro de uma situação que a gente passou de uma família evangélica que já na entrevista disse não vai participar. Ok, acata. E aí, o ensaio com as crianças que não vão dançar assistindo quem estava ensaiando, certo? No dia da festa, era uma escola de período integral, onde a festa acontecia no período da tarde, então era um dia letivo para a criança. Era só para as crianças, não era? Não, para a família. E aí a família vinha por volta, acho que de 3h30 da tarde, para assistir a apresentação. A gente montava algumas barraquinhas para os pais brincarem com as crianças. E esse menino chega de manhã, pega uma canetinha, vai para frente do espelho, que todas as salas, pinta um bigode e um cavanhaque preto de canetinha,
E a professora olha para ele e fala assim: o que você fez? Ele fez assim: me preparei para a festa junina. E ele não podia dançar. Ele tinha uma autorização expressa que não podia dançar. A professora desce porque não ia ter, gente, o que a gente passasse ali para arrancar aquele bigode até a hora de entregar aquela criança para a família. Aí a professora entrou em desespero, né? Porque daí vem a culpa, não olhei, né? Tem 1000 coisas. Falei, calma lá. Vamos começar do começo? Eu vou ligar para essa mãe e vou contar para ela o que aconteceu e vamos ver o que ela fala. Pelo menos ela vai saber por que o filho dela foi embora de bigode e cavanhaque. Liguei para ela foi super receptiva para mim e disse assim: nossa, Roberta, ele fez isso? Eu falei, fez. Ela falou: quer saber? Deixa ele dançar. A religião é minha e a religião não é dele. E, gente, ele foi dançar e era um dos que dançava melhor e ele nunca tinha ensaiado a dança. Né? E ela saiu, porque aquele dia ela não ia sair do trabalho para ir lá, porque ela não ia ver, ele não ia dançar. Aí ela conseguiu sair do trabalho, foi ver a apresentação dele. Mas isso, gente, é uma exceção à regra. Sim. Né? Contar também inúmeras vezes que a gente apresentava, né, e a família daquela criança não ia, ou então a criança faltava na escola, né, no dia que ia ter a apresentação. E aí envolve uma outra coisa, que aí chegou uma época que eu também me rendi e falei, quer saber? Institui festa junina e não tem mais discussão, pronto e acabou. Por quê? Era a única oportunidade que a criança tinha de se expressar. Também não se trabalha o corpo, a dança, o movimento da criança. Só se faz isso na época de festa junina. Então, também, se eu tiro isso, o que acontece? Essa criança não se apresenta. Entendeu? Aí, quando elas vinham com a discussão, vamos discutir festa junina. Falava, tá. Porque, gente, também é um desafio para o professor. Ele é um professor, e agora eu estou falando, eu entendo que eu posso falar da educação infantil com mais propriedade, ele é um professor de educação infantil. Ele não tem também trabalho com o corpo. E aí eu peço para ele trabalhar dança com as crianças. E ele também não sabe dançar. Tem professor que não gosta de dançar. E aí ele é obrigado a fazer uma apresentação. Então a gente trabalha com todos esses cis dentro da escola. E outra, né, um detalhe, também tem professor que é evangélico, por exemplo. Exatamente. E aí o que acontece? Vocês imaginam o tanto de discussão que permeia todo o processo pedagógico? Né? Porque, assim, querendo ou não, do ensino fundamental para frente, tem o professor de educação física, que fica com esse papel, né? Não elimina nada do que foi dito anteriormente, mas ele, pelo menos, tem uma habilidade corporal maior para ser trabalhada. Espera. Então, assim, mas é isso também, o professor de educação infantil ele pode ter uma outra religião, de educação física pode ter uma outra religião, né? Uma outra formação que não seja a voltada para a dança. Então, são coisas, gente, que assim, elas vão barrando, elas vão emperrando na rotina de uma escola. Né? Isso porque a gente só falou de festa junina. Né? Que é uma dentre tantas que a gente passa durante o ano. Na escola da minha filha, a festa junina não está necessariamente vinculada à religião. É feita a festa como uma comemoração brasileira, porque como a Mirella está numa escola internacional, então é feita como uma comemoração brasileira. Então, as músicas não são necessariamente religiosas, as últimas músicas que eu lembro das apresentações foram as sertanejas, que foi uma representação, né, da cultura brasileira e de festa junina, ou ainda músicas do Nordeste, um forró, alguma coisa assim, e uma comemoração brasileira sem vinculação religiosa. E outra coisa que eu acho interessante é que os 11º anos na escola dela, né, no ensino médio, eles escolheram esse ano, pelo menos, não se apresentar. Então, eles estão fora da grade de apresentações. E ponto. Eles escolheram como classe não se apresentar.
As outras turmas não tiveram esse movimento, então vai ter esse calendário de apresentações durante o dia, né, na festa junina. Então, assim, tem essa liberdade. Então, eu acho interessante que a escola proponha essa liberdade. O que vocês acham como classe? Vocês querem participar? Se a classe decide que sim, vamos participar, vamos fazer um ensaio. Se não, ok. Então, assim, foi uma solução que eu achei bem interessante, né? E pode ser até um exemplo positivo, né? Nessa questão nessa discussão, né? Entre pais, escola, essa questão da criança querer se apresentar, não querer se apresentar, e talvez sejam apresentados outros trabalhos no lugar, né? Como dia letivo, porque costuma ser dia letivo, né? Então, eu acho que são encontradas outras soluções. E eu acho isso positivo, né? Oferecer essa abertura e outras opções, né? De dia letivo. Aí entra na festa cultural, né? Que a Roberta falou, né? Porque aí é uma cultura, né? Sim. Mas eu Porque quando... acho que acima de tudo, né, tem que ter o respeito, né, pelas culturas, né? E às vezes não tem, né? Eu acho que o principal é respeito pelas culturas, pela história das pessoas, porque se a gente entra em Dia das Mães, né? Tem escola que não faz porque tem criança que a mãe faleceu, né? Mas assim, a criança já está convivendo com essa dor. No Dia das Mães é mais forte essa lembrança, é mais dolorosa? Possivelmente, né? Tinha um amiguinho na sala da Isa que perdeu a mãe e ela chegava assustada, assim, porque, né, ele não tinha, e lá, e aí a professora conversou com eles, né? Tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm, né? E que, né? O que a professora vai falar também, né? Faz parte da vida, criança. Segue aí que faz parte da vida. Não, né? Tem que ter um acolhimento, né? E às vezes eu acho que até a professora pode ter dificuldade nesse acolhimento, né? Eu acho que tem que olhar para isso com acolhimento, com respeito, mas o como fazer isso, né? O quanto é difícil para isso para uma professora, né? Porque a gente está falando a professora, a escola. Só que a professora também é uma pessoa que tem as dificuldades dela. Ela também pode ser uma pessoa que tem dificuldade com perdas. Sim. Ela pode ter perdido a mãe dela há pouco tempo e também não sabe como lidar. Exatamente. Né? Como que ela vai posicionar ali, né? O trabalho do professor, ele é em muitas dimensões, né? Ele não está ali só ensinando matéria, né? De certa forma, eles também ali estão responsáveis por formar pessoas, né? Porque eu vejo a minha filha, às vezes ela vem com alguma coisa e fala, não, filha, acho que não é assim, minha professora falou que é. Sim. Então, tá bom. Tem um papel muito importante, né? É muito importante o papel, né? E às vezes a professora, ela foi contar alguma coisa para a professora respondeu para ela, e ela achou que foi meio grosseira, ela chegou extremamente chateada. Ai, a professora não deu bola, que não sei o que. Eu, calma, mas o que aconteceu? Ela não tem um monte de aluno para dar atenção também? Né? Às vezes ela não fez de propósito, amor. Às vezes ela estava preocupada com outra demanda de outra criança. Mas, assim, é grande esse papel, né? É muito grande, né? Ele não envolve só essa formação, né? E eu lembro, na minha época de escola, que eu também tinha essa paixão pelos professores, né? É uma influência na vida dos nossos filhos, né? Sim. E aí, acho que nem no caso, né? E às vezes tirar o professor desse pedestal, né? Olha, filha, De não errar, né? sua professora pode não ter tido uma noite boa, né? Por isso que aconteceu, ela pode ter algum problema, né? Sim. Que está angustiando o coração dela, porque a gente sempre tem essa tendência, né?
de colocar as mães num patamar, de colocar professor, né? E aí os outros passam a olhar de uma forma como se não fossem humanos, né? E somos, e temos dificuldades. O que a minha ressalva com relação, por exemplo, a Dia das Mães, não é o comemorar ou não comemorar, né? Mas o como é feito. Porque, assim, para mim, a família, ela tem que ser olhada desde o primeiro dia de aula. Então, não adianta, e isso eu falava muito, não adianta eu não falar bom dia para a mãe, para o pai, para a avó, que trouxe essa criança para a escola, e depois no dia da mãe, no dia da avó, no dia do pai, eu querer montar um cartão para a mãe dizendo que amo. Não adianta eu não trabalhar os sentimentos durante todo o ano e depois, no dia da mãe, querer que a criança faça uma frase para a mãe dela. Ela não foi trabalhada essas questões, né? Mas aí só porque tem uma data que está lá no calendário que eu preciso trabalhar, e aí a gente é obrigado. E aí isso, para mim, vira esse emaranhado que não faz sentido, né? No final da minha carreira, não no começo, porque eu não tinha essa percepção, eu falava muito, se a gente não acolher essas famílias, eu não consigo trabalhar com essa criança, né? Em pequenas situações, do tipo, a criança pequena tem que trazer a mochila para a escola com os pertences. E aí a criança esqueceu, sei lá, tinha uma época que tinha caneca, hoje não tem mais caneca, né? A canequinha. A professora fala assim, nossa, tua mãe não colocou a canequinha aqui dentro? Né? Quando eu faço isso, gente, eu estou julgando essa mãe para essa criança. Eu não sei como foi o dia dessa mãe, eu não sei que condições tem essa mãe, né? E eu faço essa crítica bem cruel, mas bem velada, né? Porque eu também posso falar... Nem é para pessoa ainda, né? Usa uma criança, né? Que nem... Mas passa tudo, Paty, a minha concepção de mãe, né? Quando sai essa fala de mim, é porque eu espero que essa mãe faça tudo e dê conta de tudo todo dia. E essa mãe não é esse perfeito, e ela nem tem que ser perfeita, né? Então, ao invés de falar assim para a criança, esqueceu? Ah, não tem problema. Amanhã, você ajuda a mamãe a lembrar de colocar a caneca, né? Vamos pensar numa outra forma para você tomar água? Não, eu já faço isso, né? Quando a criança apronta alguma coisa na sala, que vem e fala assim para a mãe, olha, ele não se comportou, entrega o pacote. Que relação é essa, né? De escola-família. Então, são essas questões que, para mim, antecedem a comemoração. Se não tiver essa relação, não faça isso. Se eu não sou uma escola que prioriza a cultura, não valoriza a cultura, não tem por que eu fazer uma festa cultural. Festa cultural da onde? Do quê? Que eu tô... Entende? As coisas vêm antes. Então, ela só pode acontecer se ela fizer um sentido. Se ela não fizer sentido, para que perder tempo com isso? Se eu tenho outras questões, né, para serem trabalhadas, que são mais urgentes e que vão deixar um ânimo de escola mais saudável, né? Então, quando se fala de escola particular, querendo ou não, tem-se uma abertura maior, porque quando se é uma escola particular, eu já seleciono os pais que eu quero. Então, se eu sou uma escola religiosa, os pais que matricularem ali, eles já sabem onde eles estão colocando o filho. Então, eu aceito as regras, né? Religiosa ou não religiosa, né? Então, eu já sei que é daquele jeito. Agora, para mim, o problema está na escola pública, porque a escola pública é de todo mundo. Na grande maioria das vezes, e eu como diretora posso dizer isso, é onde a criança estuda onde ela caiu, onde a Secretaria de Educação mandou, né? Designou. E muitas vezes não é a escola que a mãe quer, não é onde ela se sente, a família, né? Ela se sente mais confortável, mas é ali que ela tem que ficar. E se ela não ficar, você se vira para levar essa criança para outra escola, né?
Então, por isso que tem que ter esse cuidado maior com a escola pública, porque ela é muito ampla. E vem de um histórico de pais que não sabem os seus direitos, né? E quando eles reivindicam direitos, eles também são punidos, entre aspas, né? Porque a criança, ela é excluída. Não se tem um plano B para acolher essa criança. Gente, aniversário. Parece que é assim, qual é o problema? Todo mundo comemora aniversário. Não é. Tem religião que não comemora o aniversário, né? E aí a gente entra numas picuinhas de querer de querer justificar aquilo que no sentido assim, mas ela não pode cantar parabéns, mas ela pode comer bolo? Então nós não vamos dar bolo para a criança, porque o bolo é de aniversário. Não é aí o problema está antes disso tudo, né? Páscoa. Eu não sei se a prefeitura está fornecendo ainda, mas a prefeitura fornecia os ovos de Páscoa, né? Quando eu estava no ensino médio eu ganhava. Pois é. Aí a família não quer que a criança comemore. Mas o ovo de Páscoa ela quer, né? Só que a gente não se remete e fica nesse duelo, né, de que a escola, a família está criticando o papel da escola, né, a escola não respeita a família e esquece a criança que está aqui. É um ovo de chocolate, gente, é chocolate, né? São pouquíssimas crianças que não querem. Então, para mim, a questão ela é ampla. E ela precisaria chegar nas escolas públicas em formato de diretriz. Mas não aquela diretriz que fala assim, está proibido data comemorativa na escola. Isso para mim também não resolve. É dar ferramentas para que os profissionais consigam refletir sobre isso e que façam decisões em cima de planejamentos coerentes, né? Essa escola vai fazer assim, vai fazer a festa cultural, mas que seja parte do projeto político-pedagógico dessa escola. Não, para a gente não faz sentido isso, porque a gente não aborda, né? Sei lá, justifica por quê, porque tem coisas que eu não consigo justificar, porque eu acredito que é necessário, mas eu vou olhar outras coisas, que não o lado cultural. Não preciso parar a escola, fazer um evento para se comemorar isso. Eu prefiro fazer um evento para se trabalhar questões de química, de física, de biologia, né? As feiras de ciência. Uhum. E tá tudo bem, né? Então, assim, eventos, eu não preciso fixar quais são os eventos que a escola tem que fazer. Ela precisa fazer em algum momento, mas que isso culmine numa festa ou não, não necessariamente, né? E se for culminar numa festa, que faça muito sentido para a escola. Se não precisa comemorar. Mas se você for pensar, que nem feira de ciências, tem gente que não se identifica também. Não, mas se for o da escola, Paty, por isso que eu falo, tem que ser uma decisão da escola. Mas assim, da mesma forma que na festa junina tem criança que não gosta de dançar, não se sente bem, tem criança que também não se identifica com ciências, com experiência, que não faz parte do currículo a criança aprender? Faz. Mas se você for olhar nessa perspectiva, tudo vai ter alguém que não se adequa, né? Sim, aí é outra questão de como a escola, da prática pedagógica da escola. Que isso tem que ser revisto antes de tudo isso, né? Que é de entender que as nossas crianças não, que os seres humanos, né, que habitam esse planeta, não têm todas as habilidades. E que a gente precisa aceitar isso o quanto antes. Porque a gente continua cobrando, né? Aí seria um papo de mãe para a gente falar de avaliação, de nota, né? A gente continua cobrando que todas as crianças respondam da mesma forma para todas as disciplinas, né? E em todas as épocas da vida. Porque, às vezes, é um período, né, da vida
que a criança não se adequa com aquilo. E depois faz sentido para ela. Então, porque a criança que não dança lá na educação infantil, ela está fadada a nunca mais dançar na vida dela. Não é. Mas naquele momento, ela não quer, não está preparada, né? Sim, E é naquele sobre momento, poder mudar, né? Escolher e mudar, né? Eu vejo que as minhas são pequenas, né? Mais velha tem 8. Todo dia ela veio, mamãe, eu não sei o que eu vou ser quando eu crescer. Eu falei, mas minha filha, você tem 8 anos de idade, você não precisa saber, não, filha. Calma. eu disse para ela, nem a mamãe sabe o que vai ser quando crescer. E eu aprendi muito que, assim, eu tinha que ter uma profissão, eu tinha que trabalhar nessa profissão e morrer nessa profissão. Então, para eu desconstruir isso, de que eu não preciso ser uma coisa só, foi difícil. E para sempre? E para sempre, né? E aí eu falo para ela, filha, você pode ser o que você quiser, mas você não precisa decidir agora. Você pode ser uma coisa, depois você pode ser outra. E tá tudo bem, a gente não precisa ser uma coisa só, né? E aí entra, né, saindo um pouco do assunto, mas com 17 anos você escolher o que você vai fazer da sua vida, gente. Meu Deus, é pesado, né? Para mim foi a pior época da minha vida, foi a fase mais difícil, porque eu senti muito forte essa pressão, o que eu vou ser, o que eu vou definir agora, e eu não consegui, eu simplesmente não conseguia escolher. Então, assim, foi uma época muito difícil mesmo. Eu demorei, né? Eu fiz um caminho um pouco tortuoso, né? Eu fiz algumas escolhas, mas eu acho que isso vem com a maturidade e com o autoconhecimento. O que, com 17 anos, é um pouco difícil, né? De você ter essas ferramentas em mão, né? Então, assim, a gente espera muita coisa, porque já tem que ter um plano de vida. Aos 30 anos você tem que, né, ter atingido algumas metas, você tem que já estar sendo promovido na sua carreira, você já tem que estar se preparando para casar, para ter filho. Então, assim, a gente tem essa cobrança, né, muito forte do tem que. A discussão, assim, a gente fala, né, dessa abertura na escola, mas a gente ainda tem esses padrões fortes, né? Nossa, de querer, também, né? Precisa ter abertura dos pais também, né, para mudança. Exato. A gente, né, começando a se desconstruir, mas a gente ainda tem essa expectativa forte, né, em relação aos nossos filhos. Você tem que, será que tem mesmo? Né? Então, a gente começa a reavaliar esses padrões, né, essas crenças arraigadas que a gente tem sobre o ter que se adequar a certos tipos de situações, inclusive em relação à comemoração da escola. Será que tem que participar? Será que tem que dançar? Não necessariamente, né? Então, eu acho que nessa discussão que a gente teve, eu acho que se a escola estiver aberta, né, para os pais que não querem participar, não querem comemorar, não querem, eu acho que seria um grande avanço, né? Exatamente. E eu acho que é que eu acho que também não começa na escola, né? Eu acho que o final é a escola, porque tem que mudar tudo isso que a Roberta falou, diretriz, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, até chegar na escola para essa mudança acontecer, quanta coisa antes tem que mudar, né? E de Começa com as repente, mudanças pessoais, né? Começa com cada um fazendo essas mudanças, né? De repente, né, os pais começarem a ter uma outra visão, né? Sair da caixinha, que muitos pais, né, foram colocados, para poder olhar para isso, né? Porque quando a gente está na caixinha, a gente só olha ali em volta. Quando a gente sai, a gente vê uma amplitude de possibilidades, né? Então, eu acho que... E querendo ou não, Paty, a escola, ela é um lugar de possibilidades, né? Então, se a escola não que seja a obrigação dela, porque eu concordo com você que não é,
mas é um lugar de possibilidades, é onde eu estou com os pais reunidos, a meu favor, né? Onde é que eu vou juntar essa quantidade de pais para fazer esse tipo de reflexão, né? A escola é o lugar mais, como fala, mais acessível, né? Toda criança vai para a escola. Então, todas essas famílias pertencem a uma escola. Então, eu acho que é por isso que, para mim, é um dos lugares, mas que não dá para botar Não é nas o costas principal, né? não dá para botar nas costas dos professores e falar assim, ó, gente, responsabilidade de vocês. A escola transforma. Eu odiava escutar essa frase, porque a escola não transforma nada, gente. Não é? Quem transforma é a gente, e só a gente. Só a gente mesmo, né? Porque fica uma expectativa para o ombro dos professores e das professoras, né? Que elas são obrigadas a fazer isso. Mas se elas não têm, como é que elas vão fazer? Se elas não têm esse repertório, como é que elas vão fazer? Por onde elas vão, né? Então, mas eu concordo que se a escola tiver essa luz, né? Se ela for por esse lugar e fizer esse respeito desde o dia que for fazer a matrícula da criança, né? De respeitar, de ter alternativas, é mais difícil. Com certeza é. Nós nunca fizemos esse caminho, então a gente não sabe como fazer. Então, ele vai gerar, né? Vai gerar, como fala, dificuldades, né? Desavenças, né? Aquelas pessoas, porque do mesmo jeito que na escola particular, os pais que fizerem a matrícula já sabem quais são as regras, o professor que se candidata a uma vaga naquela escola, ele também já sabe a regra, né? Diferente do professor que presta concurso, que aí ele é colocado, para ele é designado uma escola e ele tem que trabalhar naquela escola. E aí, por motivo de pontuação, de assiduidade, pororó, ele consegue se remover ou não para outro lugar. Então, às vezes, o quadro não fala a mesma língua. E aí que gera, né? E aí, para mim, é que vem o trabalho da gestão, que é tentar humanizar tudo isso. Né? Não são iPads que são entregues para a escola e que vão ministrar a aula conforme o programa colocado neles, são seres humanos. Então, vem muito além. Mas eu não vejo outra alternativa se não for a escola começar a olhar para isso. Né? Que vem, gente, não é falar assim, a escola não está olhando. Está, porque eu falei o quanto a gente discutia isso na escola, mas a gente não consegue, a gente não tem força para sair desse padrão. Tá engessado, né? Tá preso ali. Tá. Então, são coisas que, no meu ponto de vista, precisam começar a ser discutidas, né? Precisam pessoas começarem a entender que isso não é errado, né? Porque falam muito, gente, mas sempre foi assim, sempre deu certo. Mas a gente está vendo no que a gente foi transformado, né? Pessoas com 50, 60 anos tendo que se descobrir, né? Saber quem são. Gente, porque assim, como é que eu falo que uma criança não gosta de dançar se ela nunca teve experiência de dança? Como é que eu falo que uma criança não gosta de se apresentar se ela não teve experiência sobre isso, né? Uma criança que dança na escola, né? Aquela professora, aquele professor que põe música para dançar na rotina diária, é uma criança que provavelmente vai querer dançar. Agora, a música não faz parte do meu repertório, na minha rotina, né? A criança dançar lá livremente não faz parte da minha rotina. Aí depois eu quero que ela faça uma apresentação para 200 famílias ali olhando. Não vai. E aí a gente vai rotulando as crianças, né? De que ela não gosta, de que ela é tímida. Vamos ter que avaliar se não é mil coisas. Sendo que, na verdade, foram situações mal trabalhadas que geraram essa resistência da criança não querer. Porque, assim, tem criança que não vai querer de verdade, né? Mas, assim, é lá no ensino médio, não na educação infantil. Na educação infantil são outras questões que não é nem que não foram trabalhadas, não é culpa da escola, mas, gente, é tanta coisa que se tem que fazer, que não cabe, né? Se a gente pegar todas as datas comemorativas e botar para dentro de um planejamento anual, gente, falta dia para se trabalhar. E de forma coerente todo esse processo,
né? Porque é uma data comemorativa atrás da outra que vão colocando. Então, é bastante coisa aí que a gente tem para fazer. E assim, acabamos de sair de um Dia das Mães. Para mim é uma data muito cruel. Muito, muito, muito. Porque, lembrando da frase da Patrícia, que ela coloca assim, só se desilude quem um dia se iludiu. Expectativas irreais podem levar a grandes decepções. E a gente é iludida, né, a nossa vida toda, de ser uma boa mãe, perfeita, né, que dá conta de tudo. E aí a gente entra nessa ilusão e a gente sai, às vezes quando a gente engravida, às vezes quando a gente sai da maternidade e descobre que aquilo tudo, e nem descobre que é uma ilusão, né? A gente já sai com o sentimento de inadequação. Eu não sou uma boa mãe. Já. Já aí sai vem... carimbada, culpa, pá. Opa, Você não sabe fazer seu filho parar de chorar. Você não está amamentando direito. Você está cansada porque você é preguiçosa, né? E por aí vai, mil coisas que passam pela cabeça das mães, nas nossas cabeças, né? Porque nós somos mães. Então, e aí vem esse Dia das Mães para, de novo, bater na ferida que muita gente não sabe nem que tem, né? Feliz Dia das Mães. E quem tem um dia feliz, gente? Quem não tem um filho para comemorar? Né? Quem está brigado, quem está separado, quem, né, filho que morreu. Como é que vai ser um dia feliz? Não me dão nem a permissão de não ser feliz naquele dia. Quem está tentando ter um filho e não consegue, né? Não consegue. São tantas variantes, né? Se a gente for pensar, né? Eu vi um post sobre isso, né? Falando dessas mães esquecidas, né? As mães que perderam filho, as mães que tentam ter filho. Tudo isso, né? Que a gente não pensa, né? Não está no nosso mundinho, né? Digamos assim, né? A gente vive no nosso mundinho de ilusão só nosso, né? Aqui em casa, muito por conta do meu marido, a gente não tem isso muito forte, assim, nossa, Dia das Mães, né? Porque ele sempre falou para mim, todo dia, né, de aniversário, por exemplo, todo dia eu me sinto importante. Então, no meu aniversário, é só mais um dia que eu sinto importante, né? Então, a gente vem trazendo isso para as meninas de uma forma mais leve, né? Porque para elas é importante aniversário, bolo, essas coisas, né? Então, Dia das Mães, a gente, assim, não faz um grande alvoroço, nossa, é Dia das Mães, né? Mas a gente é bombardeado, Paty. Hã? A gente é bombardeado. Sim, mas sabe o que eu percebo? Que elas vêm com isso. Então, por exemplo, elas entregaram um cartão, não sei o quê, né? Que a Isa fez. Legal. Aí a mais nova falou pro meu marido, em segredo, né? Que depois eu descobri. A gente precisa comprar presente para mamãe. Aí, tá bom, vamos. Foram comprar um presente. Aí comprou. Porque a gente tem que comprar uma flor e Ferrero Rocher. Gente, onde ela tirou Ferrero Rocher? A gente nem tem o costume de comer Ferrero Rocher. E chegou com a flor com Ferrero Rocher, porque tinha que ser isso. Eu falei, gente, onde você ouviu que tem que ser flor Ferrero Rocher? Não sei. Tipo, ela não fala, né? Só tem que ser. Mas não podia ser o de chocolate? Não. Então, assim, não é algo que a gente fala muito aqui em casa, mas elas vêm com isso, porque na escola faz atividade, né? Mas esse do presente, eu falei, gente, onde que foi? Porque a escola, né, como elas estão em escola pública, não tem isso do presente, né? Porque eu, na escola particular, eu lembro que a gente fazia um presente para a mãe, para dar no dia. Isso delas não tem um cartãozinho, coisa mais simples. E eu falei, gente, da onde essa criança tirou que ela tinha que dar flor Ferrero Rocher? Até hoje eu não sei de onde ela tirou. Flor, né? Porque a flor já é um sinônimo de Dia das Mães, né? Que se a gente pesquisar, a gente vai chegar, né, a um lugar por que dar flores para as mães. Então, é
é isso que eu falo, é o bombardeio que a gente recebe, né? E aí é todo mundo, e Feliz Dia das Mães, e muita bênção, muito isso, muito aquilo. E às vezes eu nem tô no sentimento desse, né? Eu não tô com vontade de dar Feliz Dia das Mães para ninguém, mas eu me sinto Gente, obrigada. eu me pego nessas vezes, sabe? Nos grupos da família, todo mundo, Feliz Dia das Mães, feliz Páscoa. Ai, gente, eu tenho que mandar também, sabe? É Sim, essa obrigação que impõe na gente, né? Deixa sim. de ser algo verdadeiro. E se Né? não comemorado, gera-se uma culpa, né? Sim, E os outros eu não sou 365 inadequada, né? Todo mundo comemora, gente. O que tem comigo que eu não quero tem que comemorar, que estar eu não quero fazer parte? junto, né? Tem que almoçar junto, comercial de margarina, né? E quando não dá, vem a frustração, né? Vem a decepção, que eu não consigo realizar aquilo que vem, né? Num consciente coletivo que a gente não sabe nem de onde vem. Aí depois os outros 364 dias do ano, aí eu já não sou mais obrigada. Não sou mais obrigada a dar presente, mandar cartinha, falar que amo. Aí não preciso. Já fiz Aí minha cota. já liberou o filho para ser mal criado, para ser desobediente, né? Né? Mas eu vejo que o Dia das Mães é uma data muito forte. É uma data comercial, a gente sabe que é comercial, né? Mas a gente se sente mais ou menos obrigado a estar nesse padrão, né? De comprar o presente, de estar junto, sendo que estar junto seria uma data gostosa, independentemente dessa data específica, né? Por quê? Porque é família, porque a gente gosta de estar junto, porque a gente se gosta, Porque a mas gente escolheu, né? Não foi porque tem que estar junto, né? exato, seria tão melhor assim, mas a gente se sente culpado se a gente não pode, por exemplo, por algum motivo, estar junto naquele dia. Puxa, você não estava com a sua mãe, né? Como se fosse, tem todo esse peso, né? Mas por que não comemorar o Dia das Mães numa data sua, que você criou? Estar junto com a sua mãe, estar ali naquele ambiente gostoso, dar um presente independentemente dessa obrigação comercial, né? Não precisava ser exatamente nesse dia, né? Pode ser criado outros dias das mães, Sim, sem esse peso, né? sim. E aí eu acho que tem que ficar muito claro que eu não sou contra datas comemorativas. Eu só tenho essas ressalvas do como se faz, né? Sim. E que para mim, hoje está bem apaziguado eu pensar assim, para mim tem que fazer sentido, né? Fazer por fazer não faz sentido para mim, né? Ter que estar com o meu pai, mesmo sem passar, sei lá, no mínimo 30 dias no ano com ele, mas no dia dos pais eu tenho que estar junto, né? E aí eu vou agredir esse pai, essa mãe, essa criança de forma inconsciente, né? Porque a gente tem o Dia das Crianças também, né? Então, assim, porque eu tenho que fazer, aí eu saio com uma criança para um espaço público, social, e essa criança não tem o hábito de sair em família. E aí eu fico ali, né, obrigando, brigando, né, porque tem que ser desse jeito. Então, eu acho que a reflexão é essa, né? Nem contra, nem a favor, mas que busquem o significado. Faz sentido para você que seja assim? Então faça. Não faz sentido, então não faça. E não tenha culpa, né? Não tenha, não julgue, né? Porque agora a gente está dos dois lados, a gente é filho e a gente é mãe, né? Então haja da forma como você realmente acredita. Não faça pela sua mãe, nem cobre dos seus filhos esse tipo de. Se um dia uma mãe for numa apresentação e a criança dela não estiver no palco, acolha essa criança, porque nesse momento ela não está em condições de dançar.
né? E não julgue, e não fique com vergonha. O que os outros vão falar do meu filho, eu não consegui apresentar, né? O mais importante é entender por que essa criança não quis se apresentar. Porque, gente, é muito isso, é a expectativa da família com relação àquela criança, né? Sim. É aquela expectativa que a gente falando lá sobre a rotina dos filhos, que eu falei da dança, né? As meninas fazem dança, eu acho o máximo elas fazerem dança, ter espetáculo. Mas e se um dia para elas não fizerem? Né? Eu vou ter que aceitar, né? Aí você vai escutar o que eu escutei. Mãe, se matricula você num curso de dança e vai dançar. É isso, né? A gente sair desse padrão que a gente foi colocada, que incomodou tanto a gente, e de certa forma que a gente ainda está empurrando para os filhos, né? Sim. Esse é o grande lance, né? E se a gente quer mudar isso, a gente tem que começar a mudança, né? Tem que ser com a gente, passando para eles, né, para os filhos, uma outra visão, uma outra forma de ver. Exatamente. E olha que nós nem chegamos no Natal. Né? Que é outra data polêmica, né? Onde reúne aquelas tia que você não gosta, aquela cunhada que você odeia, né? É isso. A sogra que vem te alfinetar, aquele que chega com a mão abanando, e aí você mais peca do que não peca. Não é? Aquele que sente e não faz nada, não lava o prato que ele comeu, e por aí vai. É o caos, mas a gente insiste em ficar nesse lugar. Sofre todo ano e faz todo ano. É o caos que a gente insiste em estar presente e continuar na nossa vida, né? É aquilo que se diz, né? A gente comemora porque todo mundo está comemorando, né? Então a gente quer tanto pertencer e a gente acaba comemorando muitas vezes sem estar nesse espírito de comemoração. Então, todo mundo está comemorando o Natal? A gente tem que comemorar, porque tem que reunir a família. Mas será que tem que ser nessa data? Essa família é unida? Já não foi o ano todo, né? E aí tem que reunir no Natal e acaba saindo briga, né? Porque se já não se reuniu o ano todo, é porque não quis estar junto. Porque tinha um motivo, né, gente? Se não quis reunir o ano todo. Exatamente. Então, assim, a solução não é forçar, né, essa reunião, porque é bonito, né? Porque a gente vê aquelas propagandas de todo mundo feliz ali na mesa, cada um trazendo um prato, aquela coisa deliciosa. Aí você fala, nossa, eu quero isso para mim também. Aí você vai trazer isso para sua família e não é nada disso. Não é igual. E aí você se sente inadequada. Inadequada, eu não consigo fazer. E aí vem as redes sociais e todas as famílias com as roupas iguais, na foto linda da árvore de Natal. Você fala, tá vendo? Todo mundo consegue, e eu não consigo. Gente, eu já tive nesse lugar muito tempo, né? Muito tempo. Hoje eu tento sair dele com as ferramentas que eu tenho, e que ainda não dá para falar assim, eu ainda não consigo. Olha, não quero comemorar nada, quero ficar na minha casa assistindo o show do Roberto Carlos. Nem tem mais, eu acho, né? Né? Porque vão me achar maluca, né? Como assim? Essa pessoa não quer. Ah, tá deprimida, né? Ela tá com algum problema. E às vezes não tem problema nenhum. Ou é aquilo, nossa, o que aconteceu? Ela virou ovelha negra da família. Do nada, né? Sim. Do nada. Então, isso, então, gente... Você vê, né, que, na verdade, por trás da data comemorativa que a escola comemora, tem todo o que a sociedade comemora, né? Sim. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Porque só a escola mudar é um contra muitos, né? É o inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é isso, né? Todo mundo faz,
continua fazendo, e não sai desse marasmo, e continua. E continua. Sim. Continua não sabendo comemorar Dia das Mães, festa junina, Dia dos Pais. E assim vai indo. E assim, outro dia eu estava conversando com uma mãe que fez uma adoção, eu não sei nem como falo, sozinha, solo. É uma adoção solo, né? E foi chamada na escola, porque iam fazer um trabalho sobre pais, sobre família, e a escola queria saber qual nome colocar no lugar do pai, porque na certidão de nascimento da criança não tem nome de pai, tem só o nome da mãe, Porque não né? tem, né? Ela adotou sozinha. Pois é. Ou seja, a escola não está preparada para toda essa mudança social que a gente está vivendo, né? E que, para mim, essas seriam as discussões da escola. E não em comemorar Dia das Mães, Dia da Família, mas como é que a gente trata, como é que a gente se relaciona com a família, né? E a mãe começou a se sentir inadequada. Era um sonho dela, né, ser mãe. Ela não conseguiu. Aí o casamento acabou e ela continuava com o desejo de ser mãe, né? Mas a idade já não permitia, então não ia ser um casamento que ia resolver o problema dela, porque, né, ela não ia mais engravidar. Aí ela optou pela adoção e aconteceu rápido, e hoje ela é mãe de uma criança de 5 anos. E aí ela falou assim: e agora, Roberta? O que é que eu coloco? O que eu falo para a professora? Falei: diga para a professora que tua filha não tem pai registrado, né? Na certidão de nascimento, que você não sabe nem quem é o pai dessa criança. E que você não quer que esse assunto seja abordado pela escola. Do tipo, faça um desenho do seu pai. Gente, ela não tem figura masculina para colocar ali. Sem julgar, né, as outras questões. Mas ela não tem. Como é que eu peço uma criança de 5 anos fazer o desenho de um pai se ela não tem pai? Aí ela falou assim: e se eu colocar o vô? Eu falei: o vô é pai dela? Não, não é. Eu falei: então, não. O vô é vô, né? O vô tem que estar no lugar de vô. Então, para mim, são essas as discussões. Como é que vamos tratar todas? E isso, gente, é uma situação, né? Fora o que a Patrícia falou no começo, né? De adoção por 2 homens ou por 2 mulheres. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Por concepção, como fala? Dos pais e mães solos, né? Porque foram gerados na barriga, então, mas não tem o pai, né? Porque foi o espermatozoide foi doado, o doado foi doado. Então, assim, e como acolher isso com respeito, né? Acolhendo essa criança. Eu acho que aí está o problema, né? Porque E que como não vai é não acolher falar com sobre o respeito? assunto. Né? Porque senão a gente cai num outro extremo, que aí não se fala de pai e de mãe, porque vai ser muito polêmico, é melhor não pisar nesse lugar, né? Porque eu acho que essa discussão ela tem que vir ali com a criança. A mesma coisa é o caso de morte, né? A É o mãe, o pai respeito, né? morreu, Tentar e como é que vida? conversar, né? De repente, aí cabe à escola, né? Não sei como isso funcionaria, ter grupos de discussão, né? Com pais, né? De crianças que foram adotadas, que não têm pai, ter um representante de cada um ali, para que esse grupo discuta a melhor forma, né? De forma respeitosa, para tratar um assunto, né? Sim, Mas sim. aí entra outra questão, né? Quantos pais estão dispostos a participar disso? Porque eu vejo, né? Eu conheci a Roberta porque eu participei da PM da escola, né? Então, se Sim. para construir a PM da escola já é uma dificuldade, né? Para ter esses grupos de discussão, né? Para entender como a escola vai fazer. A escola precisa entender como é a dinâmica, como funciona, né? Ela também não é obrigada a saber de tudo, né? Sim, Mas exato. precisa ter uma doação, uma vontade também dos pais de participarem e fazer isso diferente. Eu vejo que não tem. Não tem. Porque na maioria das vezes é um lugar tão desconhecido, né, que pode ser tão doloroso que ninguém quer tocar. Só que conforme, isso só vai gerando a procrastinação, né?
A gente vai empurrando Vai isso, deixando, né? vai Deixa que deixando. outro resolve. Por aqui vão Sim. continuar. Quando ela tiver maior, né, ou no caso da adoção, quando tiver maior ela descobre e não se conversa, né, sobre essa mãe, esse pai do coração. Não se fala que existe essa possibilidade da formação de uma família, né? E aí, na minha cabeça, vem outros assuntos, né? Por que tantas mães e pais de pet? Tantas mães e pais de bebês reborns? Porque é mais fácil, eu não preciso olhar para esse lugar. Então, eu pego um animalzinho, não que eles não mereçam, eu tenho muito medo de cair num extremismo que eu também não gosto. Não que eles não mereçam ser bem cuidados, serem amados, eles fazem parte da família, sim, mas não podem entrar no lugar de um filho. De um filho. Exatamente. Né? É isso, Né? né? Porque se é um cachorro que vai para a creche todo dia, né? Plano de saúde, qual a diferença de ter um filho? É muita diferença, porque é uma responsabilidade bem maior ter filho. Mas está ocupando o lugar daquele filho, de uma forma distorcida, né? Se a gente for pensar. E que, Paty, fica mais confortável. Sim. Né? Se eu nunca olhei para isso, eu não sei lidar. Aí eu não sei lidar, eu vou para aquilo que me conforta, né? Onde eu estou segura. Por isso que eu acho que essas conversas, claro que elas têm níveis, né, para acontecer, elas têm que acontecer desde a creche, né? Não dá para a gente pegar todo mundo e chamar de papai e mamãe todo mundo. Não, às vezes não são papais e mamães. Então, eu tenho que saber que a minha criança de creche, quando chega a mamãe, chegou a mamãe, mas quando chegou o Paulo, que é namorado da mamãe, chegou o Paulo, não chegou o papai. Né? Porque tem escola que bota tudo dentro do mesmo balaio. E a família faz isso e a escola reforça. Então, não. Ele não é o papai, ele é o Paulo, que é o namorado da mamãe. Né? A diretora, eu tomava muito cuidado quando eu ia mandar um bilhete para casa de uma família. Eu não posso escrever mamãe. Se a criança não tem mãe, ela mora com a avó. Não tem mãe, não. Ela não mora com a mãe, né? Porque toda criança tem uma mãe. Mas eu escrevo mamãe, e quem está recebendo aquilo é uma avó, é uma tia, né? Sim. Então, A responsável legal, né? Sim, são esses pequenos detalhes, eu sempre colocava senhores responsáveis, né? Porque senhor responsável, eu estou falando com todo mundo que é responsável por aquela criança, né? Eu vejo isso Incluindo também na aquela escola criança que não tem uma mãe presente. Então, para mim, são esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Enquanto a gente não olhar para esses detalhes, a gente vai continuar deixando as pessoas crescerem com esse de incapazes, né? De inadequados. Inadequado, é. Porque ela está chamando a mamãe e eu não tenho mamãe, então eu sou inadequada, né? Porque todo mundo tem, só eu que não tenho mãe. Sim. Mas ela está falando que é minha mãe, né? Então, e aí que fica, né? Nesses detalhes. O papo de mãe, datas comemorativas, ele é muito abrangente, né? Ele é mais do que apenas as datas comemorativas, né? Aqui a gente falou de posicionamento dos pais, de escola, de sociedade, né? É tudo isso que vai propiciar essa mudança que a gente espera que venha, né? Que seja leve, que não tenha mais essa obrigação de ter que comemorar Dia das Mães, ter que ter festa junina. É uma escolha, né? Mas eu acho que cada um tem que se doar um pouco, né? A escola ter essa vontade de mudar, os pais terem essa vontade de participar para essa mudança, para que as coisas então aconteçam. Senão a gente vai continuar da mesma forma, tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, excluindo crianças e pessoas, né? E colocando, né? Porque é mais fácil ter o aluno bonzinho, né? Certinho dentro do padrão, com pai e mãe, né? Sem nenhuma dificuldade. É bem mais fácil, né? Eu acho que é Exatamente. isso, o papo de mãe, né? Uma conversa bem profunda.
digamos assim. Trabalhosa, Trabalhosa. né? Porque a gente veio dessa cultura de querer colocar dentro da caixinha, né? Porque a gente veio da caixinha. Sim. A É. gente E veio da caixinha caixinha. confortável, né? Porque você pertence, né? Você pertence. Então, tem esse conforto no desconforto, né? Porque se você se coloca dentro de uma caixa, você não está no seu formato, né? Você está se adequando a um formato que não é seu. Então, para a gente que está querendo sair dessa caixa, a gente começa a pensar de uma outra forma. Será que a gente quer continuar perpetuando essa caixa, né? Em que a gente já não cabe mais? A gente se vê daqui 15 dias com mais um Papo de Mãe. Beijo para todos e até. Um beijo grande e até o próximo Papo de Mãe. Meninas, mais uma vez, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Eu sempre aprendo muito, né? Eu sempre falo que quando eu falo, eu também me escuto, e parar para fazer esse tipo de reflexão é sempre valioso, né? Para mim também. Então, é sempre muito prazeroso estar com vocês aqui no Papo de Mães. Muito obrigada.